E aí, pessoal, mais uma vez eu tô de volta, dessa vez para trazer uma análise, uma review aqui no canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu já explico como funcionam esses vídeos. São gravados direto de um console, nesse caso um Xbox Series X. São vídeos sem edições, onde eu trago a minha opinião sobre um jogo, o conteúdo mais de fã para fã, porém de alguém que jogou videogame a vida inteira, então sabe do que está falando. E essa análise aqui em questão, gente, é uma bela de uma surpresa, pois eu levei um bom tempo para jogar esse jogo, praticamente 6 anos de seu lançamento lá em outubro de 2017, e não esperava jogá-lo nesse momento, e esperava menos ainda ter gostado tanto como eu gostei de Assassin's Creed Origins. Essa que foi justamente a minha primeira vez o jogando, e eu que basicamente estava afastado da franquia Assassin's Creed desde lá do Rogue em 2014. Ou seja, eu basicamente pulei a geração toda de Assassin's Creed do PlayStation 4 e Xbox One, já que eu estou jogando num Series X. Isso foi devido a eu ter jogado todos os jogos, desde o 1 até o Rogue, tudo na ordem mesmo, e eu já estava meio cansado de como a série ela vinha, se desenvolvendo e tal, às vezes um pouco repetitiva, embora o meu favorito tenha sido justamente o anterior ao Rogue, que é, o lendário aí Assassin's Creed 4, o Black Flag. Bom, o que acabou me atraindo e me chamando de volta para jogar o Origins agora, gente, foi na realidade um motivo profissional. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu cursei a faculdade de História e sou escritor. Então, nesse momento, acabou calhando de eu estar pesquisando sobre o Egito Antigo e tudo mais. E como o Assassin's Creed ele tem toda essa vibe histórica de nos transportar para determinados momentos da história da Terra, eu resolvi justamente jogar o jogo para ver como que ele abordou o Egito Antigo. E ele me agradou tanto, gente, me encantou tanto que eu resolvi trazer essa análise completa aqui. Então, bora lá, gente? Para começo de conversa, eu vou falar do que é disparado o ponto mais forte do Origins. A ambientação, assim, realmente absurda, gente? O trabalho dos desenvolvedores nesse game, cara, é algo assim de tirar o chapéu. Nesse momento, que o jogo começa, nesse final da dinastia Ptolomaica, ali em 49 a.C., nós nos deparamos com toda a tensão desse Egito, nesse período turbulento. A gente começa ali em Siwa, um lugar mais simples, e vamos passando por cidades verdadeiramente incríveis, com monumentos históricos, como por exemplo, vou pra lá exatamente agora, Alexandria, cara, é assim espetacular você pegar, e ver ali a biblioteca de Alexandria, o farol, que é, uma das maravilhas do mundo antigo, é realmente impressionante o nível de cuidado com que eles tiveram aqui. Memphis, e Crocodilópolis também presentes aqui na história. Olha só isso, gente. É de babar, ainda mais, os gráficos desse jogo são algo realmente assim impressionante. A reprodução que tem aqui, é uma abordagem que faz o queixo cair. Eu não sei se esse jogo na época do lançamento ele rodava tão bem, já que Assassin's Creed alguns, tem uma péssima fama na hora do lançamento, mas jogando agora tantos anos depois e ainda mais num videogame de atual geração, um Series X, é realmente assim impressionante. E como eu tava dizendo, Memphis e Crocodilópolis também são incríveis, a cada uma à sua maneira, ali já com uma pegada já mais diferente, assim como por exemplo os monumentos, as torres, escadarias. Memphis tem um saneamento, vamos dizer assim, não lá dos melhores, ali com os crocodilos, às vezes que invadem a cidade de Crocodilópolis, como diz o próprio nome, e tudo que vai se passando dentro desses lugares. É incrível o nível de detalhamento que nós temos nas cidades, a riqueza de informações e a cultura, dessa época, como ela é passada, a cultura e a tradição do povo egípcio. Aqui, ó, basicamente, um teatro aqui, um anfiteatro impressionante em Alexandria.
E tudo como vai sendo passado nessa tradição, né, gente? Como, por exemplo, a mumificação, todo o ritual de embalsamento. É um absurdo. E aí nós vamos acompanhando o choque cultural que vai tendo ali, né, do povo egípcio com os gregos, que estão, né, praticamente por todo o Egito nesse período. Como ali, né, toda a parada dos deuses. É realmente, assim, impressionante o quão bem retratado isso é nesse game. E depois, né, nós vamos vendo a chegada do Império Romano, com toda, né, a sua opressão ali, todo o horror que eles vêm trazendo, dominando as terras, com toda essa influência realmente, de fato, aterradora. E falando, né, gente, em Egito Antigo, a gente não pode deixar, eu tava lá exatamente, mas eu vou voltar pra lá, porque a gente não pode deixar de falar, quando a gente cita, né, o Egito Antigo, justamente as pirâmides, né, o que vem na cabeça, a primeira coisa até hoje, quando falamos em Egito, são as pirâmides. E como elas estão incríveis aqui, gente. Você explorar cada uma delas aqui, né? Eu tô do topo da de Gizé, que tem aqui, né? Pra você dar sincronizada clássica. Olha os gráficos desse jogo, gente. É algo realmente absurdo. Ali nós vemos, né, a distância, outras pirâmides. E você explorar cada uma delas, desde essa aqui, né, que é a grande pirâmide de Gizé, até as tumbas mais simples, chega a ter, assim, cara, algo de mágico mesmo que eles conseguiram transmitir, né? Com a gente vendo todos os tesouros ali, por exemplo, os barcos, né, que os faraós levavam, acreditando para poder navegar na próxima vida, toda, né, ali, cálices, todas as riquezas deles, né, tudo espalhado ali, os hieróglifos, os sarcófagos, tudo, né, assim, é realmente impressionante de como tá bem retratado e bem feito aqui. Seja explorar uma tumba aqui, ou uma pirâmide mesmo, ou seja, cavalgando por esse imenso deserto, olha só, gente, é realmente, assim, algo que me deixa deslumbrado até agora, ou remando mesmo pelo rio Nilo, atravessando por ele, ou me aventurando ali nas ruas de Alexandria e das outras cidades, ou, né, ali, por exemplo, em momentos incríveis que tem a batalha naval, que você segue com a Aya, no caso, né, a esposa do Bayek, que é o protagonista. Eu vou falar especialmente sobre eles já, mas é realmente, assim, impressionante as batalhas navais que tem ali. Tem uma que você vai pra perto de Pompeia, cara, você vê o vulcão, né, as cinzas dele, realmente, eu fiquei, caraca, mano, como que os caras conseguiram realmente capturar, né, esse exemplo. E aí também, né, tem as corridas lá no hipódromo, as batalhas nas arenas que você pode fazer como conteúdo extra. E, caras, assim, realmente é impressionante o sentimento de fascinação que esse jogo me deixou, assim, né? E acho que é uma recompensa, assim, pra todo apaixonado por história, de ver, né, esse Egito Antigo, nesses últimos dias do Egito Antigo, sendo retratado com uma beleza, assim, realmente um nível de detalhamento impressionantes. Realmente, assim, incrível mesmo, né? Toda essa jornada que nós acompanhamos o Bayek. E agora, né, eu vou falar exatamente da história especificamente. E eu quero começar esse tópico falando, né, sobre o protagonista desse jogo, o Bayek de Siwa, que talvez tenha se tornado aí, gente, o meu protagonista favorito, ao lado de nomes como, por exemplo, né, o Ezio e o Edward Kenway. O Bayek, ele é um Medjay, ele é um guerreiro, né, um guardião do povo, do faraó ali mais antigo, que se revolta contra o faraó após, né, perder o filho dele, o Kemo, assassinado em uma trama toda aí que vai se desenrolando, envolvendo os membros da ordem. E aí, né, ele parte atrás dos membros da ordem pelo Egito, os caçando realmente, de fato, pois eles são verdadeiras pragas, né, espalhando ali o terror, aterrorizando e oprimindo toda a população egípcia. E o Bayek, gente, ele, assim, ele é um cara
legal, eu vou dizer assim. Acho que esse que é o maior traço dele. Sempre disposto a se arriscar pelos outros, a salvar as pessoas, a ajudar. Um verdadeiro guardião mesmo do povo, cara. Basicamente. E eu acho que o que mais incrível, assim, dele é a atuação, né, do ator, assim, né, cara, no voice acting, em tudo, porque é incrível ver, seja quando ele está irritado, e momentos ali, por exemplo, né, com a Crocodilo, vamos dizer assim, com o que acontece ali, né, com a Shadia, ele gritando e tal, pô, cara, é muito foda essa parte, e seja em momentos mais descontraídos. Mas eu acho que o ponto mais forte, assim, que eu achei, pelo menos disso tudo, em relação ao Bayek, é do quanto eu acho incrível como ele se torna ali, né, um paizão quando ele interage com crianças, com personagens crianças, o que leva, né, a toda a saudade dele, do filho do Kemo, e é de uma sensibilidade impressionante, o quanto que ele ri, ele dá atenção, ele ajuda as crianças, e ele fica revoltado quando se mexe com alguma delas. Eu achei isso, assim, de uma sensibilidade muito legal, cara. É realmente, assim, muito da hora essa parte, né, desse personagem paizão, assim, desse jeito. Eu acho, principalmente nesse momento aí, né, que eu acho que o quanto o jogo consegue transmitir isso, principalmente ali, né, no momento da Shadia com a Berenice, né. Não preciso dizer mais nada, não vou dar mais spoilers aqui. O único ponto fraco que eu diria do Bayek, gente, é que ele é meio que comandado pela Aya, né? Ele meio que tá ali atrás dela, ele é meio cego demais de amor por ela, sempre a priorizando enquanto ela não tem a mesma vibe, né? Ela tem, vamos dizer, bens maiores sendo priorizados ali, e o Bayek é meio assim, né? Pau mandado, vamos dizer assim. Então isso que acaba não pegando muito bem pra ele, né, assim, durante o decorrer da história. Mas no mais, eu achei, assim, um protagonista realmente excelente, a ponto de se tornar um dos meus favoritos, se não o meu favorito, como eu disse aí. Sobre a história ainda, nós temos também vários personagens históricos aqui, né, como sempre acontece na franquia Assassin's Creed, vários aparecem e dão as caras desse momento específico do Egito, como por exemplo a Cleópatra, né, a faraó aí mais conhecida, né, a última basicamente, o Júlio César, o imperador romano, o próprio Ptolomeu, irmão da Cleópatra, todos realmente assim que vão, né, pautando a história, entre outros personagens, como eu disse, e começa basicamente, né, com a disputa ali pelo trono do Egito entre a Cleópatra e o irmão dela, o Ptolomeu. Que né, ali pra ver quem vai ser basicamente esse último faraó. E aí os romanos meio que se aproveitando dessa disputa pra tomar o território pra eles, né, pra essa invasão e tudo mais. Ao longo do jogo, nós temos como caçada, dá até aqui pra ver, são, né, 12 alvos. E cada um deles, né, é um sujeitinho mais pior que o outro, basicamente. Bem desprevisíveis na maioria. E tem realmente, assim, momentos ótimos durante, né, o confronto com eles. Eu gostei particularmente da Calizete ali, né, a hiena, como ela vive com as hienas e tal, né, toda a pegada dela. O Taharka, o escaravelho, eu achei, assim, um momento incrível. Ele que enterra, né, os outros ali no deserto, tem essa mania e, cara, assim, um negócio bem tenebroso. E outro momento também, como eu já citei aí, né, da Berenice, o crocodilo aí, lá com a Shadia, que eu achei impressionante. Eu só acho que assim, né, gente, poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido esses vilões, já que a maioria deles dura bem pouco, você tem, né, praticamente eles dão as caras e já morrem. Quando eles tinham potencial, até mesmo você percebe, pelo pouco que eu tô citando, né, que eles tinham potencial incrível, assim, para serem mais desenvolvidos e causarem até mais problemas pro Bayek. Então, eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido. Um outro problema que eu preciso dizer aqui, né, na minha opinião, é em relação ao começo do jogo, que é um pouco lento. Siwa, ela não é uma região
tão atrativa como outras do jogo que eu estou mostrando pra vocês justamente agora. Ela é meio vazia, tem poucas coisas, é até um pouco estranha. E ela pode dar, né, uma desmotivada logo no começo do game. Isso não é lá muito, né, vamos dizer assim, isso não é lá muito bom, porque, pô, é um começo, como eu disse, meio lento. Até eu tava pensando, pô, lá vem um jogo genérico de Assassin's Creed. A história também, como ela é contada, né, como ela vai engatar, eles demoram um pouco pra mostrar o que rolou com o Kemo de fato, meio que pula já com o Bayek, né, ali na missão dele, de vingança. Então eu acho que poderia ter sido um pouco mais rápido esse começo, porque dá uma sensação que é um pouco lento. E como eu disse, no geral, assim, eu considero a história boa. Ela não é memorável, não é uma das melhores histórias dos jogos, nem nada do tipo. Mas ela é uma história satisfatória, eu acredito. Bem interessante a sua maneira e como ela é contada. Só acho que ela demora um pouquinho pra engatar. Basicamente é isso. O que fica mais de destaque, realmente, é esse protagonista, o bem carismático, que é o Bayek. E outro ponto legal, como eu já citei, são as missões navais, né, ali com a Aya. Realmente, eu adoro as missões quando vai pro mar de Assassin's Creed, tanto que eu continuo dizendo aí, né, o Black Flag é o meu preferido, e ver aqui retratado você ali na batalha contra os navios romanos e tudo mais, eu achei, assim, sensacional, gente. Na parte do presente, cara, com a relação a Abstergo, a Layla Hassan e tudo mais, pra mim isso aí é totalmente esquecível, entendeu? E dispensável, assim mesmo. O que já era, né, convenhamos, desde lá do fim do Desmond. Eu não sei se melhorou nos Assassin's Creed que eu não joguei, tipo, o Unity, né, o Syndicate, ou mesmo aí o Odyssey e o Valhalla, mas, cara, bem esquecível mesmo, pra mim não faz diferença alguma. Pelo menos essas partes são rápidas, já que, né, você quer continuar jogando aqui no Egito Antigo, você não quer ficar voltando pra essas outras partes, né? Bom, pessoal, fechado o tópico sobre a história, agora eu vou falar sobre a gameplay, que nós vemos aqui, né, mudanças logo de cara que foram implementadas nesse jogo em relação a seus antecessores. Ele vai, né, numa vibe bem mais pro RPG, o que me fez gostar bastante. Nós temos as armas, né, que praticamente você dá loot aqui, você vê até pelo equipamento. Então, tem um monte, né, basicamente. Skill trees, habilidades, né, guerreiro, caçador e vidente, que nós vamos enchendo basicamente tudo. E alguns equipamentos, como eu falei, né, que você pode dar loot nos inimigos que você derrota, pode roubar, pode pegar em baús, pode craftar, pode criar também, pode ir, vai dando upgrade. Basicamente é isso. E você também recebe alguns de exploração mesmo pelos lugares. Eu acho assim que foi um sopro de novidade necessário para a franquia. Eu sei que alguns reclamam, por exemplo, de uma falta de, vamos dizer assim, de Assassin's Creed ter perdido meio que a identidade dele e tal, mas, gente, eu achei assim, ótimo, né? Porque falam, né, que isso aqui parece mais um The Witcher 3, basicamente, do que um Assassin's Creed. Mas eu achei realmente ótimo. Não só porque eu sou fã de The Witcher 3 e eu adoro aquele jogo, mas também por outros motivos que eu acho que tem, né, essa parada de ser, vamos dizer assim, atualizado e tal, porque eu acho que não foi tudo abandonado. Nós temos os assassinatos, temos o parkour que foi diminuído, mas ainda está presente. Muita gente falou lá na época mesmo, por exemplo, do Black Flag com relação à navegação, né, que tinha deixado de ser um Assassin's Creed e passado a ser um jogo de piratas. E como eu já disse, né, ele é o meu favorito. Mas eu acho que isso, especificamente da mudança na gameplay, também se reflete muito no sentido de ser, né, uma atualização ao período em que o jogo se passa. É o que eu acredito. Eu acredito que isso, por exemplo, cabe mais, né, ter um guerreiro assim, cavalgando pelo deserto, com essas habilidades do Bayek,
com essa época específica. Então eu acho que cada jogo vai adaptando ao seu período. Pelo menos é a minha forma de ver, né? Se adaptando ao seu protagonista em específico. Pra mim, como eu disse, né? Essa época aqui caiu muito bem com esse tom medieval, digamos assim. Outra novidade fica por conta da Seno, né? A águia do Bayek, que nós usamos para localizar alvos, para localizar passagens e tudo mais. Ela que vai aumentando a percepção dela conforme nós sincronizamos nos lugares. Eu sincronizei em todos os 58 e é realmente assim incrível voar com ela. Depois ela também tem opções que ela ajuda você em combate e dá pra você achar, por exemplo, né, ali ó, pra caçar e tudo mais. Tem esses perigos, né, da caçada. Aí tem leões, hienas, crocodilos, hipopótamos e tudo mais que você vai usando pra craftar. E a Seno aqui, ela ajuda, né? Isso é impressionante realmente você controlar uma águia, né? Enquanto você fica ali, dá esse tom de liberdade mesmo, né? Utilizando toda essa parada mesmo, uma visão da águia. Mas assim, também temos aqui, né? Essa parada que é quase uma sincronizada também, que mostra as coisas ao redor. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu achei assim bem legal como foi desenvolvido a gameplay desse jogo e como casou bem com esse período histórico. Pra mim, não fica esse negócio de, nossa, perdeu a identidade, nada disso. Bom, gente, agora, né, é hora das minhas considerações finais. Eu, né, que espero, né, que se você for já um fã de Assassin's Creed Origins e tenha assistido esse vídeo, que tenha gostado da minha opinião sobre o jogo. Ou, né, caso você seja alguém que nunca jogou, que em algum momento, né, você deu uma oportunidade para esse Assassin's Creed, porque ele é um jogo fantástico realmente. Eu o devorei. Eu joguei durante semanas e fiz, olha gente, eu fiz aqui, até mostrar pra vocês, eu fiz 120 missões, basicamente no jogo, tem ainda algumas aqui, né, pra fazer um pouco mais, e ele tem, né, aí, mais DLCs. Enfim, gente, eu fiz um monte de secundárias, eu lutei nas arenas lá com os gladiadores, as corridas lá nos hipódromos, enfim, eu fiz um monte de coisa. E eu não me arrependo de nenhum minuto das mais de 42 horas que eu gastei nesse jogo, tendo sido assim realmente de fato um imenso prazer acompanhar a história do Bayek de Siwa, né? Toda a jornada de vingança dele aí. Em algum momento eu até pretendo pegar as DLCs que eu vi, né? Que tem duas aí. Uma continua a história, uma parece que vai ali tipo um Dead Nightmare do Red Dead, né? Com os faraós mortos ali, as múmias e tudo mais. E eu pretendo até em algum momento pegar essas DLCs quando elas estiverem em alguma promoção aí, né, no futuro para conferi-las. A história, ela pode não ser o ponto mais forte, mas a ambientação, cara, é algo assim realmente mágico, é sensacional. E após essa experiência, eu me vejo assim, por um lado, eu falei várias vezes nessa análise aqui que eu considero o Black Flag o melhor, né, da franquia. Mas eu acho que eu me vejo praticamente obrigado a rejogar o Black Flag e decidir se ele realmente é o meu favorito ou se o Origins, de repente, não o superou. Eu tô curioso pra ver, pretendo jogar o Black Flag ainda esse ano novamente. E assim, caras, no mínimo o Origins, ele abriu, né, reabriu de certa forma as portas da franquia pra eu rejogar esses jogos que eu pulei aí, né, principalmente os que vieram depois dele, como o Odyssey e o Valhalla, que seguem a linha, né, apresentada aqui. Lembrando sempre, né, que o Origins, nesse momento, se encontra disponível tanto no Game Pass, que é por onde eu peguei e joguei, como também na PS Plus Extra. Então, né, se você é assinante desses serviços e tem curiosidade ou vontade de rejogá-lo, eu mais do que recomendo esse Assassin's Creed Origins, porque realmente, gente, é um baita de um jogo. Lembrando, né, sempre que aí, né, em outubro vai estar saindo mais um Assassin's Creed, o Mirage, né, que promete voltar às origens. Bom, vamos ver, né? Em lançamento eu não pegarei, mas em algum momento, com certeza, eu também devo dar alguma oportunidade. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, eu peço que deixem o like, que se inscrevam no canal, que eu vou estar trazendo cada vez mais análises de jogos.
todos, né, que eu goste realmente, de fato, não importa que já sejam mais antigos, que já tem um monte de gente que falou, esse canal também serve até como um diário pra mim. Então, eu sempre vou estar gravando, né, as minhas impressões após zerar um jogo que tenha me marcado tanto como o Origins me marcou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez eu peço que se inscreva, que deixe o like. E é isso aí, gente. A minha nota final para Assassin's Creed Origins é 8,7. Um jogaço de fato. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, falou e até a próxima.